A partir de agora eu estou gravando, pessoal. Vamos recomeçar. Vou colocar meu povo aqui no cantinho. Pronto, gente. Então, voltando, tá? Quanto ao método de análise, tá? A gente finalizou o método de análise e o nosso método de análise é o da pesquisa propositiva, tá? E aí a gente vai entrar aqui, basicamente, a gente falou dos tipos de abordagem, que o nosso é qualitativo, e aqui a gente vai entrar basicamente nos tipos de trabalho acadêmico, tá? Existem monografias, artigos, projeto de intervenção e plano de negócio, tá? O que é que acontece, gente? Para pós-graduação e mestrado, a gente basicamente utiliza dissertação e tese, e para graduações, a gente trabalha com monografias, artigos, alguns já trabalham com projeto de intervenção e plano de negócio. E aí, o que é que acontece, gente? Também tem algumas pós-graduações, não a stricto sensu, né? As lato sensu, que também utilizam plano de negócio, tá? E aí eu vou colocar aqui rapidamente a monografia e o artigo, que ambos são trabalhos acadêmicos que são utilizados para a gente obter o grau de graduado ou pós-graduado. No caso de especializações, vai levar o título de especialista ou aperfeiçoado naquele assunto. Então, pode ser usado uma monografia. A gente não trabalha mais com monografia, trabalhamos com artigos científicos, tá? E qual é a grande diferença, gente? Primeiro é que antigamente a gente trabalhava com monografia. Eu orientei tanta monografia e se você olhar no meu lado, eu acho que tem umas meia dúzia que eu publiquei, porque foi o que a gente conseguiu depois transformar isso num artigo e eles mandarem para alguma revista e tal. Mas monografia é um artigo extenso e que fica preso na instituição. Enquanto o artigo ele é um trabalho mais curto que a gente pode publicar em revistas. Por exemplo, a Metropolitana agora tem a revista própria, Vox, que já está indo para a terceira edição. E na terceira edição ela já vai ser enquadrada como uma revista internacional, visto que a gente vai publicar também artigos da universidade maior, que são da Universidade do Chile, que tem uma parceria com a gente na Metropolitana, tá? E a gente optou por esse modelo justamente porque a gente consegue publicar com mais facilidade do que monografias. Projeto de intervenção, tá? É uma modalidade nova, tá? Foi implantado na UPE, até na época quem começou a trabalhar com isso, que na época era o diretor de lá, era o professor Arandi, nosso diretor. E o plano de negócio, que é mais comum também a gente colocar, em algumas pós-graduações, principalmente na área de negócios, a gente opta em não fazer um artigo e fazer um plano de negócio completo para fazer essa publicação, tá? O plano de negócio é nada mais, nada menos que uma criação de uma organização. A gente não pode utilizar, tá? Porque a nossa pesquisa obrigatoriamente tem que ser de campo. E uma criação de um plano de negócio vai precisar de uma simulação. É um estudo de caso, não vai se enquadrar, tá? Dissertação e teses são modelos acadêmicos para mestrado e doutorado. Então, não cabe a gente se aprofundar nisso, visto que o que interessa para a gente é o artigo. E, como aqui eu estou gravando essa aula para o pessoal de Ciências Contábeis e Gestão Financeira, tem uma pequena diferença, tá? Prestem atenção nisso. O artigo para o curso de bacharelado, no caso, para vocês de contabilidade, vocês podem fazer o artigo com 1, 2 ou 3 integrantes. Professor, pode 4? Não.
Pode 1, 2 ou 3. E já o projeto integrador pode 1, 2, 3, 4 ou 5 integrantes, tá? Então, pessoal de contabilidade, o trabalho pode ter no máximo 3 integrantes. Pessoal de gestão financeira pode até 5 pessoas, tá? E aí tem as informações, por exemplo, na faculdade, o bacharelado de engenharia e fisioterapia, o artigo ainda é individual. Mas isso por quê? Porque o sindicato o conselho deles exigem isso, tá? Por exemplo, direito também era assim, mas já caiu foi revogada essa decisão e hoje eles podem fazer artigos em trios também, tá? E aí vamos para o que interessa, gente. Para o nosso artigo, algumas informações, tá? Tem que entender. Primeiro, papel no céu A4. A margem, gente, está aqui, ó. A margem está aqui. A fonte, até a edição anterior, podia ser Times ou Arial, mas com a mudança que fizeram no editorial, agora a gente só pode fazer o nosso artigo na fonte Time New Roman. Olha, a página para a banca, e tem duas observações. Tudo que a gente vai trabalhar agora é pensando na banca. Então, para a banca, a página tem que ser numerada no canto inferior, tá? E para a publicação, ou seja, depois que vocês fizerem a defesa na banca, todos os ajustes que serão feitos deverão ser feitos e colocados no modelo para publicação. Esse modelo que eu botei na sala de aula do Classroom é o modelo para banca. É o que vocês vão trabalhar até o dia da defesa. É o que vocês vão depositar, é o que vai ser corrigido pela banca. E aí, depois, todas as alterações que eles passarem, vocês terão que fazer no outro modelo que vai ser fornecido para vocês no semestre que vem. Ok? Qual é a numeração, o tamanho das fontes? 12 em todo o texto, 10 em citações de recuo, ou seja, citações diretas longas, e 10 em notas de rodapé. Espaçamento está aqui, gente. Espaçamento é 1,5 em todo o documento, exceto no resumo, que é 1. Citação de recuo, está dizendo aqui. E outra observação. Gente, trabalho tem que ter 16 páginas, do resumo até os anexos. Se tiver 17, não pode ser defendido, ok? Então, cuidado. Às vezes eu encontro alguns alunos que dizem assim, poxa, professor, eu queria colocar mais informação. Não pode, só pode ter 16 páginas, isso é a condição. Se o trabalho for para a banca com mais de 16 páginas, a banca pode reprovar esse trabalho. E, na verdade, agora nem vai mais. Agora, o orientador, ele sabe que se não pode mandar para encaminhar para a banca trabalho com mais de 16 páginas. O professor foi 17. A regra é clara, são 16. Ok? Ó. E aí, todos os artigos aprovados serão publicados no nosso repositório e os melhores artigos serão submetidos à aprovação na revista Vox. Eu, como coordenador da Escola de Negócios, eu sempre, todo semestre, eu encaminho de 5 a 6 artigos para serem publicados na revista Vox, ok? E aí, a ideia é que seja 1 ou 2 por curso. Quando tem muitos, aí eu sempre, no máximo, coloco 2 por curso, mas mesmo assim é para escolher. Mas os melhores acabam sendo publicados, tá? Então, a gente vai ter a terceira edição, vai ser para o pessoal que vai estar escrevendo agora, ou seja, que está em estágio 2. Vocês provavelmente devem estar publicando na 4ª ou na 5ª edição da revista, tá? E aí, vamos para a primeira grande parte, gente. Eu quero acreditar que todos já tenham pensado nisso, porque no primeiro encontro, com os alunos que estavam, eu conversei. Primeiro trabalho de vocês agora é definir o tema. Gente, tema. Não existe regra, sabe? Não é feito aqueles 10 livros, aquele livro que tem assim, os 10 passos para a felicidade, eu vou seguindo passo a passo e vou encontrar, não. O tema não existe regra pronta, ok? Para definir um tema, você tem que seguir alguns padrões, tem que seguir algumas informações. Que padrão são esses? Primeiro, eleja um tema que você tenha mais afinidade, que tenha facilidade e domínio de compreender. Por exemplo, eu
como todo mundo já sabe, eu não gosto de contabilidade tributária. Foi uma área que eu não gostei na minha época de graduação e é uma área que eu não domino. Então, poxa, eu gostaria muito de escrever um artigo sobre planejamento tributário. Só que eu não tenho afinidade com esse tema, eu não tenho domínio desse tema. Facilidade eu até tenho, se eu estudar eu aprendo, mas eu sei que eu vou perder muito tempo para fazer um artigo sobre planejamento tributário. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar na minha famosa zona de conforto. Qual é a minha área? Contabilidade gerencial. Então, eu vou escolher um tema dentro da área de contabilidade gerencial que ajude eu a desenvolver o meu projeto, tá? Depois, ler, questionar e debater sobre a relevância do tema escolhido. Gente, depois que eu defino o meu tema, eu vou começar a ler. Poxa, eu queria falar sobre análise das demonstrações contábeis. Então, a primeira coisa que eu vou verificar é o que é que tem de mais novo na análise das demonstrações contábeis, quais são os principais autores, quais são os últimos artigos que foram publicados. Eu vou pegar em congressos o que a turma está falando, fazendo sobre isso, e vou verificar realmente a relevância desse tema dentro da empresa que eu estou fazendo o trabalho, tá? Não esqueçam disso. De nada adianta, eu quero falar sobre planejamento tributário. E se a empresa chegar para você e disser, tudo bem, você pode falar, mas eu não forneço os dados necessários para você fazer. Então, lembre-se, você precisa, o tema bom é aquele tema que eu domino e que eu tenho condições de fazer. Às vezes, o que eu quero não dá para ser feito. Então, eu preciso sempre pensar nisso, tá? Depois que você identifica o tema, tem que identificar o que a gente chama de subtemas, ou seja, outros temas que estão correlacionados com o tema central. Por exemplo, eu vou falar sobre formação de preço, tá? E aí, quais são os temas que estão correlacionados com formação de preço? Eu posso falar sobre markup, eu posso falar sobre método de custeio, eu posso falar sobre formação de preço baseado no ponto de vista do consumidor, no ponto de vista do mercado, no ponto de vários temas correlacionados. Então, eu preciso, além desse meu tema, saber tributário. O que é que eu vou falar? Sobre o lucro presumido? Vou falar sobre simples nacional? Vou falar sobre lucro real? Bem, isso são subtemas que podem ser abordados dentro do meu tema, tá? Preciso desses 3 subtemas, ok? E, por último, debater com o professor orientador esse seu tema, para ver se esse tema é relevante. E, nesse caso, eu sou muito chato, porque eu sou coordenador de contabilidade. Então, vocês vão ter que falar de contabilidade. Aí o pessoal de gestão financeira vai dizer, a gente escapou com a gente, ele vai ser bonzinho. Claro que não. Por quê? Porque eu participei do projeto que criou o curso de gestão financeira. Gestão financeira é o curso que, se existisse na época, talvez eu tivesse feito primeiro, tá? Mas hoje, só para quem não sabe, eu sou formado em contabilidade, terminei a administração, estou fazendo gestão financeira à distância, vai ser a minha 3ª graduação, tá? Então, é uma área que eu também exijo. Eu não vou aceitar que um estudante de gestão financeira venha me apresentar um trabalho de marketing, ok? Então, tem que ter um tema relacionado com a área, ok? Inclusive, o pessoal de gestão financeira, depois eu passo para vocês a diretriz, ou seja, os temas que podem ser tratados no projeto integrador de gestão financeira. As áreas, na verdade. Tá? E, por último, manter a objetividade que deve ser focada na realização de um trabalho de campo investigativo e real. A gente precisa ser bem objetivo. O nosso trabalho é um trabalho muito curto. Quando a gente fala assim, 16 páginas, vocês acham que é algo de outro mundo, mas na verdade não é. Às vezes, quando você estiver no melhor do trabalho, já estourou as páginas. E aí vocês vão ter que agora fazer o trabalho voltando, ou seja, reduzir, resumir para caber dentro da tua pesquisa. Ok? Então, aqui tem alguns exemplos, tá? De tema. Esse trabalho, como eu tinha dito, foi feito por Arandi, então ele pegou um tema que ele fez o trabalho, ou seja,
Aí ele pegou um tema aqui, políticas de treinamento e desenvolvimento, reflexo do estilo de liderança praticado numa loja de calçados. As práticas do ensino superior, um estudo no curso de administração na FECAP. Notas. Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, o tema principal pode ser revisado, pode ser ajustado na sua formulação. Tá? Isso é normal. O tema principal, assim como os títulos dos temas específicos, não deve ser seguido por ponto. Tá vendo? Não tem ponto. Tá? E aí, gente, com isso a gente termina, tá? A aula de hoje. E aí, vamos deixar bem claro, isto aqui é a atividade que vocês vão fazer. Primeiro, definir o tema para a construção do projeto do artigo, especificando os 3 subtemas, ok? Isso vai ser apresentado na próxima aula, dia 3/4, em papel A4, tá? O arquivo disponível está aqui, ó. O projeto do artigo, primeira versão, é aquele que está lá no Classroom, que está em Word. E aí vocês vão definir. Se você vai fazer o artigo só, vai ter que fazer o projeto só. E vai ter que desenvolver esta atividade só. Se você vai fazer em dupla, que seja feito em dupla. Se você vai fazer em trio, seja feito em trio. Ok? E aí não precisa as 3 pessoas encaminharem o artigo, não, tá? Basta um. Então, vamos dizer que eu resolva fazer... eu vou fazer em trio. Então, o grupo sou eu, David e Jace. Então, a gente faz junto, isso em casa, todo mundo em casa, por videoconferência, a gente determina, faz um documento compartilhado ou pelo Google Docs, não precisa sair de casa, prepara, terminou, David vai encaminhar esse documento para a gente. Vai estar lá na capa, que são vocês 3, e eu vou passar a nota para as 3 pessoas, tá? Então, gente, muito obrigado pela paciência, pela audiência. Eu vou estar finalizando esse vídeo aqui, tá? A gente se vê novamente no dia 3 de abril, aula, tá? Após eu finalizar esse vídeo, eu estou voltando para a sala, caso alguém tenha dúvida, para a gente tirar agora essas dúvidas. E aí, para quem não puder ficar, que vai assistir a outra aula que tem agora, pode ficar. Mas, a partir de agora, a gravação termina. O que for decidido na outra aula não vai ter registro, não vai ter gravação, tá? Muito obrigado pela paciência de vocês, tá? Obrigado, pessoal. Vou fechar esse vídeo aqui, mando o link de novo e volto para a sala só caso alguém tenha alguma dúvida para tirar comigo, beleza?